Graça e paz, irmãos. Estamos aí iniciando mais uma videoaula, mais uma aula aí de EBD. A primeira aula gravada foi sobre o Evangelho de Mateus, foi um panorama sobre o Evangelho. E hoje a aula é sobre o Pentateuco. Você pode me perguntar, mas o que é o Pentateuco? Que palavra é essa, né? Até a nossa irmã que faz aí o banner falou, mas que palavra é essa? Pentateuco vem de penta, que significa 5. No momento em que esse vídeo é gravado, o Brasil atualmente é pentacampeão, ou seja, levantou a taça 5 vezes. Então o Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia que foram atribuídos a Moisés, o legislador de Israel. Pois bem, no livro de Atos, no capítulo 7, versículo 2, no sermão de Estevão, ele faz uma grande pregação inspirado pelo Espírito Santo. Ele narra ali um resumo da história de Israel. No capítulo 7, verso 22, ele vai dizer que Moisés ele era poderoso em palavras e obras. Moisés ele foi educado, ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Nós conhecemos a história de Moisés. Moisés ele foi colocado num cesto e colocado no rio Nilo. Ele foi resgatado pela filha de Faraó e ele foi educado como um príncipe. Então, os primeiros 40 anos da vida de Moisés ele cresceu no Egito. O Egito era a maior potência mundial naquela época. Então Moisés ele teve acesso a toda a cultura, a todo o conhecimento, a todas as histórias de princípios de mundo daquela época. Pense você que havia uma grande biblioteca, havia uma grande cultura que contavam várias histórias de vários povos daquela época, e Moisés então ele teve acesso a toda essa informação. E Moisés também ele foi amamentado pela sua própria mãe, que era hebreia. Então ele também ouviu ali de sua mãe as histórias dos seus antepassados e consequentemente também pode ter ouvido da sua própria mãe as histórias da criação. E Deus, lá na frente, quando está com Moisés no Monte Sinai, ele manda para que Moisés registre num livro os acontecimentos. Então ele passa 40 dias no monte com Deus. Pode ter sido também nesse período em que Deus ali dá essa revelação do princípio de todas as coisas, porque Moisés ele esteve face a face com Deus e o povo pôde presenciar. Então o povo daria ali a credibilidade aos registros por conta de terem presenciado Moisés lá face a face com Deus. Em Marcos capítulo 7, versículo 10, está escrito: pois disse Moisés, honra a teu pai e tua mãe. Quem maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido com a morte. Aqui é o próprio Jesus, no seu ministério, dando aqui a credibilidade para as palavras de Moisés. Então Moisés, entre os judeus, ele goza dessa reputação, dessa autoridade, porque ele falou face a face com Deus. E só para finalizar aqui em termos de exemplo do Novo Testamento, palavras de Jesus confirmando a autoria de Moisés, em Mateus 19, verso 4 e 5, quando questionam a Jesus a respeito da carta de divórcio, se o homem deveria dar carta de divórcio para sua mulher, Jesus ele cita Gênesis, capítulo 19, verso 4 e 5. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E depois ele cita Gênesis 2, 24. E por esta causa deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O livro de Gênesis é o primeiro livro desse conjunto de 5 livros, é o livro que narra os começos, os princípios. A autoria desse livro gira em torno de 1450 a 1410 antes de Cristo, ou seja, aproximadamente 1500 anos antes de Cristo.
Nesse livro aqui nós temos a criação do mundo, nós temos a criação do homem, da mulher, nós temos as origens. A origem do homem, a origem da vida, a origem da natureza, a origem das civilizações, a origem do pecado, a origem dessa guerra entre o bem e o mal e também a origem de um povo que Deus escolheu para si, que é o povo de Israel. Qual a importância, Mentusael, de se estudar o livro de Gênesis? É porque aqui, irmãos, está a base da nossa fé, está a base da fé cristã, está a base de todo o princípio, do princípio de todas as coisas. A importância das nossas crianças aprenderem sobre o Gênesis, aprenderem sobre a criação, é gerar nelas, é gerar no cristão sincero essa convicção de que foi Deus que criou todas as coisas e criou todas as coisas do nada. Hebreus diz que pelo poder da palavra de Deus os mundos vieram à existência. Deus ele criou a terra do nada. A terra não é fruto de uma explosão, a terra não é fruto do Big Bang, a terra não é fruto do aleatório, a terra não tem bilhões e bilhões de anos. James Osho, um arcebispo, na Idade Média, ele fez os cálculos ali baseado no livro de Gênesis e ele chegou à datação do início da vida de Adão. Ele chegou no ano de 4004 a.C. Ou seja, se hoje nós estamos no ano 2000, a Terra tem, em média, 7.000 anos de existência. Nós cremos numa Terra jovem. Nós não cremos, eu particularmente não creio que a Terra tem bilhões e bilhões de anos para poder justificar a existência dos dinossauros, né? Muitos têm uma teoria de que o diabo foi lançado do céu à Terra e a Terra se tornou sem forma e vazia, mas na verdade essa é uma teoria da recriação para tentar conjugar o relato da ciência com o relato bíblico. Eu creio numa Terra jovem, e muitos teólogos conservadores creem nessa terra jovem, porque é um ato sobrenatural de Deus, irmãos. O universo está em expansão, então a teoria do Big Bang acredita que como o universo está em expansão, houve um momento em que o universo era do tamanho da cabeça de um alfinete. Então houve uma grande explosão e desde então o universo está em expansão. Mas essa explosão que existiu foi o sopro divino, foi a palavra de Deus, haja. No princípio criou Deus os céus e a terra, como está relatado aqui em Gênesis. Então a importância do livro de Gênesis é que aqui relata a história da criação do homem, a criação da terra, do planeta, e tudo Deus viu que era bom. Deus, ele viu que tudo era bom. E ele deu origem aqui então a todas as coisas. Irmãos, a importância de se estudar o livro de Gênesis, até a gente que abraça a fé ou a gente que já conhece a fé cristã há algum tempo, é muito importante a gente entender, a gente estudar, porque isso aqui é que dá um embasamento para a nossa fé, é onde a gente entende o desenrolar da história humana. Tudo parte de Gênesis. E se você crê, assim como eu creio, que a palavra de Deus ela é verdade, ela é a regra de fé para a nossa vida, por que eu digo que é a nossa regra de fé? Porque você precisa ter fé para acreditar em Gênesis, precisa ter fé para acreditar que o mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. É preciso ter fé para acreditar no paraíso, no jardim do Éden. É preciso ter fé para acreditar que os homens foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Aqui nós temos a origem da terra, de tudo funcionando perfeitamente. Nós temos também a origem da tentação, a origem do pecado e a origem da punição pelo pecado. Nós temos também aqui a origem do sistema sacrificial. Nós temos aqui a origem dos primeiros conflitos familiares,
Caim e Abel. Nós temos aqui a origem das primeiras civilizações e de como as civilizações faziam aquilo que era agradável aos seus olhos e como que eles chegaram num ponto onde Deus olhou e usou até uma expressão, né, de se arrependeu de ter criado um homem, mas na verdade aqui o termo pode ser traduzido como se entristeceu de haver criado um homem, ali em Gênesis 6. Então ali nós temos a origem da civilização em que Deus decide destruir a humanidade. Irmãos, e aqui em Gênesis 6 nós temos a origem aqui do desenrolar do dilúvio. Precisa ter fé para acreditar que o dilúvio foi universal e que acabou, exterminou aquela raça. Agora veja que interessante, os homens naquela época viviam um período de 900 anos. Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos. Se a gente vê aqui até o capítulo 5 do livro de Gênesis, os homens tinham uma longevidade, porque habitavam numa terra perfeita, numa terra que ainda não tinha sido tão contaminada pelos efeitos do pecado, e eles eram longevos. Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 5, a gente tem essas idades aqui, ó, os dias de Sete, os dias de Enos, os dias de Cainã. Aqui a gente tem uma média de 1000 anos, de mais de 900 anos, homens vivendo 800 anos. É preciso ter fé para acreditar que os homens viveram esse tempo todo aqui, como de fato viveram. E aqui a gente tem um personagem interessante que é Enoque. Enoque, ele não passa pela morte. Gênesis 5:24 diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque foi transladado aos céus. Ele viveu com Deus, ele andou com Deus e foi transladado. No meio daquela geração corrupta havia um homem justo, Enoque, e Deus o tomou para si. Em Gênesis 6, Deus resolve destruir a terra, porque, como está registrado em Gênesis 6:11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Mas havia um homem que agradou a Deus. Esse homem era Noé. Noé teve a proeza de ele e a sua esposa, seus filhos e as suas noras não se contaminarem com aquela civilização, com aquele mundo corrompido e violento daquela época. Da mesma forma nós, irmãos, a gente, infelizmente, a Bíblia afirma que as coisas vão piorar, mas é possível eu e você e a nossa família servir a Deus e não se contaminar, se guardar da contaminação do mundo. Esse mundo aguarda o juízo, o julgamento de Deus. Como disse Pedro, assim como o primeiro mundo foi destruído em água, este atual mundo será destruído em fogo. Assim como os dias de Noé, Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus perguntou, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? O livro de Gênesis nos mostra a origem do julgamento divino e está aqui registrado para nosso ensinamento. Então, irmãos, vale muito a pena nós lermos. A palavra de Deus, ela é interessante, ela é alimento para a nossa alma. E é lendo, é estudando, é conhecendo a palavra de Deus que a gente entende a maneira como Deus trata o seu povo no decorrer da história. Então, o livro de Gênesis aqui, ele é o princípio de todas as coisas e que também nos dá explicações por que o mundo é da maneira que é. Por exemplo, lá em Gênesis 11, nós temos ali a construção da Torre de Babel. E Deus, então, ali, ele desce para ver aquela construção e ele confunde a linguagem humana e os povos se dispersam ali pela terra. Porque mesmo depois do dilúvio, mesmo depois desse julgamento terrível sobre a humanidade continua caminhando a seu bel prazer, aos seus próprios deleites, e aqui eles afrontam a Deus. Aqui eles constroem uma torre porque na cabeça deles eles pensavam, se Deus punir a humanidade novamente com um dilúvio, nós vamos subir nessa torre e estaremos a salvo. E eles queriam transformar ali aquela região
como o centro da terra, o centro do governo humano. E Deus então desce e ali confunde a linguagem dos homens. No capítulo 12 nós temos a chamada de Abraão, então é onde tudo começa, porque as nações estavam completamente entregues à idolatria. Havia um conhecimento do Deus verdadeiro desde o princípio, que era passado de geração para geração. Só que Caim resolveu abandonar a Deus, resolveu seguir o seu próprio caminho. E os seus descendentes também, eles, para substituir a adoração a Deus, eles caíram na idolatria. Eles começaram a construir deuses e começaram a construir histórias da cabeça deles mesmo, porque eles se rebelaram contra Deus. E então, no meio daquele povo todo, Deus, usando da sua graça, da sua misericórdia e também pela promessa que ele havia feito lá em Gênesis 3,15, que haveria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Deus ele prometeu que o bem venceria o mal e que ele enviaria um resgatador, um salvador ao mundo, e esse alguém é Jesus, que já veio, mas esse alguém viria de um povo, a partir de um povo. Então, em Abraão, Deus começa esse chamado para a construção desse povo. Então, aqui em Gênesis, nós temos do capítulo 12 até o último capítulo, que é o capítulo 50 do livro de Gênesis, que são aqui os últimos dias de José, nós temos a formação desse grande povo. Então, irmãos, o livro de Gênesis, ele relata a origem do universo, a origem de como Deus tratou com o povo, a origem dos julgamentos, Deus deixou de exemplo para nós, e é fundamental que todo cristão sincero e verdadeiro leia pelo menos uma vez o livro de Gênesis. E leia meditando nesses acontecimentos, porque são acontecimentos reais, com personagens reais, e é tudo literal. Tudo que está escrito aqui não é uma fantasia, não é um conto de fadas, não é um mito, mas é a realidade. Então, o primeiro livro do Pentateuco é o livro de Gênesis, escrito por Moisés. Vamos então agora ao segundo livro, que é o livro de Êxodo. O livro de Êxodo, também escrito por Moisés, o nome Êxodo significa a saída, que é o tema principal do livro, que narra a libertação do povo de Israel do Egito. Se no final do livro de Gênesis nós temos o relato ali dos descendentes de Jacó, do povo de Israel, indo morar como convidados no Egito, lá, por conta da fome, eles foram morar, José era o governador do Egito, então eles, a convite de Faraó, eles foram morar lá no Egito. E então eles começaram a crescer e a se multiplicar, como relato aqui logo no início do livro do Êxodo, e levantou-se um faraó que não conhecia José, e nem a maneira como José administrou e livrou o Egito da fome. Pois bem, então aqui no livro do Êxodo existe o tema principal, que é a libertação em cumprimento a uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Em Gênesis capítulo 15, quando Deus ele sela um pacto com Abraão, ele revela que o povo passaria por uma aflição de aproximadamente 400 anos. E o povo então ele se vê aqui aflito, porque é no Egito em que o povo se multiplica, ele cresce, se torna uma nação poderosa. E Deus então havia prometido levantar um libertador, e o libertador então seria Moisés. E aqui no livro de Êxodo nós temos todo esse episódio, essas narrativas históricas aqui de como Deus então liberta o seu povo com mão poderosa, Deus forte. Se mostra um Deus aqui de poder e maravilha, de grandes prodígios. E logo no capítulo 1 a gente tem aqui o início da história, a maneira como a nação está sendo oprimida, a maneira como o povo clama a Deus. Então Deus ele prepara Moisés e ele levanta Moisés. Do capítulo 2, do verso 1 ao 10, nós temos os primeiros 40 anos de Moisés, ele vivendo então ali no Egito.
E depois nós temos a sua fuga para o deserto, porque ele mata ali um soldado egípcio que estava espancando um dos seus irmãos. O livro do Êxodo é muito interessante, irmãos, porque aqui a gente tem o relato de feitos extraordinários. É aqui que está relatado aqui as 10 pragas do Egito, as pragas do sangue, da água se transformando em sangue, das rãs, dos piolhos, das moscas, das pragas, das úlceras, da saraiva, tochas de fogo descendo do céu, destruindo o Egito, dos gafanhotos, das trevas, do sol sendo escurecido e também da morte dos primogênitos e a instituição da Páscoa. Vamos lá, por parte. As 10 pragas aqui do Egito, devido ao endurecimento de Faraó, e também Deus ele tinha o propósito de mostrar o seu poder e toda a sua glória sobre a nação do Egito. E esse poder demonstrado na nação do Egito era para fazer com que os povos vizinhos que habitavam na Mesopotâmia, na terra de Canaã, temessem, ouvissem esses relatos e temessem, e respeitassem ao Deus de Israel, ao único e verdadeiro Deus. Então, nós temos aqui todo esse desenrolar da história da nação de Israel, nós temos a fuga, nós temos a abertura do Mar Vermelho, feitos extraordinários, operados pelo nosso Deus. Irmãos, nós temos a travessia do Mar Vermelho, nós temos aqui Deus numa coluna de fogo durante a noite, numa coluna de nuvem durante o dia, e Deus pelejando pelo seu povo, e Deus protegendo o seu povo. E interessante esse episódio, quando eles estão aqui de frente para o mar, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temas, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. Capítulo 14, verso 14. O Senhor pelejará por vós. Versículo 15 diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, eu arrepio todo quando eu leio essa passagem, porque aqui a gente vê o poder, a maravilha, a glória de Deus se revelando. A gente vê Moisés então estendendo ali o seu cajado, o Mar Vermelho se abrindo e o povo passando em meio ao mar seco. Eles não molharam, nem uma gota de água molhou o seu pé, porque Deus ali deu o livramento a eles. E é no deserto em que Deus vai forjar esse povo, que forjaria uma grande nação. E é aqui que Deus ele vai entregar os 10 mandamentos. No capítulo 19, aqui está o registro em que quando Moisés ele chega para falar com Deus, Deus ele fala para que o povo se santifique, porque Deus haveria de se manifestar, Deus falaria. E aí, quando Deus começou a falar, no capítulo 19, verso 19, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Olha que maravilha, irmãos. Aqui no livro de Êxodo nós temos esse relato de Moisés falando e Deus respondendo ele no meio do trovão. E quando o povo via aquilo, o povo temeu. Capítulo 19, verso 20. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou Moisés para cima do monte, Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Não pereçam. Então, Moisés, ele desce e relata todas as palavras ao povo. Irmãos,
Esse aqui é maravilhoso, porque é no capítulo 20 do livro de Êxodo e nós temos aqui os 10 mandamentos. Deus ele dizendo que ele é o Senhor terrível, um Deus temível, que tirou o povo da terra do Egito. Ele lança aqui o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O povo estava saindo do Egito, o Egito que era repleto de deuses, onde a idolatria comia solta. E ele dá a ordem bem clara aqui, ó: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem de semelhança alguma do que há no céu, do que há embaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não adorarás, não prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui, Deus ele leva muito a sério, irmãos, esse negócio do culto, esse negócio da idolatria. Deus ele abomina. Então a ordem aqui para o povo era essa: não fazer imagem de escultura, não adorar. Capítulo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor Deus em vão. Aqui Deus estava ensinando o povo a ter zelo pelo nome de Deus, porque é um nome santo, é um nome que não pode ser blasfemado. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Capítulo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás a obra de tuas mãos, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Por quê? Capítulo 20, verso 11, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Deus aqui então, o mandamento de guardar o sábado é baseado na criação, ou seja, Deus criou o mundo em 6 dias literais e no 7º descansou. O princípio do descanso: 6 dias trabalhar o homem, um dia tirar para descansar e também para cultuar a Deus, para santificar a Deus. Nós sabemos que existe aí algumas religiões, algumas seitas que guardam o dia do sábado, que não fazem nada, que levam isso aqui na literalidade até hoje, mas isso aqui é apenas um princípio. Jesus ele curou no dia do sábado porque ele é Senhor do sábado, mas haveria um tempo em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade, ou seja, esse tempo chegou. O princípio do sábado é interessante, irmãos, porque a gente precisa ter um dia para o descanso e também separar um dia para cultuar a Deus. Só que como hoje o Espírito habita em nós podemos cultuar a Deus 24 horas por dia, qualquer dia da semana. Mas então aqui Deus ele está estabelecendo os seus mandamentos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus então aqui ele está falando para honrar pai e mãe, para que a pessoa possa viver longos dias sobre a terra que Deus haveria de dar aos homens. Não matarás. Deus aqui ele está dando a ordem. Já havia naquela época a lei do Código de Hammurabi, que já havia uma série de regras estabelecidas, só que aqui Deus está fazendo uma legislação própria, porque até o livro de Gênesis, no decorrer do livro de Gênesis, eram as leis que circulavam lá do Código de Hammurabi que a população seguia. Se uma mulher fosse pega em adultério, por exemplo, ela poderia ser lançada na fogueira. Os homens faziam um acordo e matavam animais para selar aquele acordo. A gente vê, por exemplo, que se um homem tivesse uma mulher estéril, poderia tomar uma escrava para ter filho com ela. Por exemplo, assim como Eliezer, né, que foi ali um servo de Abraão, ele poderia receber a herança de Abraão se Abraão não tivesse filho, baseado nesses códigos que já existiam ali naquela época. Mas Deus ele falou, bom, eu vou criar uma legislação própria para o meu povo. Algumas coisas vão ser até parecidas com o que já existe ali, mas eu vou criar uma legislação própria. E na minha ordem aqui, os 10 principais mandamentos, eu estou colocando então essas regras aqui. Não matarás. Mas a morte aqui era exercida
pelo tribunal, que depois a gente vai ver lá na frente, é que vai ser estabelecido ali um tribunal onde um homem que matasse, ele seria morto. Então a morte era aplicada como penalidade por infringir a leis, a determinados mandamentos, que a pena era a pena capital. Era o apedrejamento, era a morte. Por exemplo, um homem, né, que desrespeitasse o seu pai e sua mãe deveria ser morto, deveria ser julgado e morto. Então aqui não deveria matar um inocente, matar por qualquer motivo, mas havia pena de morte aqui dentro dessa legislação. Não adulterarás, ou seja, Deus aqui ele proibiu o adultério, porque o modelo ideal é um homem e uma mulher, um casamento monogâmico. Não furtarás, não dirás falso testemunho. Então aqui, irmãos, isso aqui são mandamentos assim básicos que Deus estabeleceu quando tirou o seu povo do Egito, antes de introduzir o seu povo na terra de Canaã, na terra prometida. Deus ele criou uma legislação, mas que são princípios universais válidos até hoje, né? Então, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Roubo é pecado, é crime. Ainda que a gente tenha uma pessoa que é eleita presidente, que é um chefe criminoso, ladrão, ele está quebrando um princípio antigo estabelecido por Deus. Não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo, o boi, o jumento, nada que pertença ao seu próximo. Capítulo 20, verso 18. Olha aqui, irmãos, que interessante, que é a maneira como os judeus veem em Moisés uma liderança respeitada, porque o povo presenciou aqui todo esse discurso. Eles presenciaram Deus entregando a lei a Moisés. Capítulo 20, verso 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clangor da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temas, Deus veio para vos provar, para ver e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Deus ele deseja temor, ele deseja respeito do seu povo, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus que tira o povo do Egito com mão poderosa, liberta o povo, mas ele não quer que o seu povo ande de qualquer maneira como as outras nações. Ele estabelece regras, ele estabelece princípios para que o seu povo viva por esses princípios. E aqui, no livro de Êxodos, é que nós temos todos esses episódios aqui. E também Moisés ele vai subir ao monte para então ele receber a orientação para a construção de um tabernáculo, para a construção daquilo que seria um templo portátil, uma tenda onde Deus viria para conversar com o povo, para se revelar ao povo. Só que quando Moisés ele sobe para receber a lei de Deus, no capítulo 32 do livro do Êxodo, após o povo ver todas as pragas no Egito, após o povo atravessar o Mar Vermelho, após o povo ouvir os trovões, após o povo ouvir ali o clangor da trombeta, de saberem que foi Deus que entregou a lei a Moisés, que falou todas aquelas coisas, Moisés ele sobe ao monte. Capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés se tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Então aqui o povo ficou impaciente, porque Moisés subiu e eles pensaram que foi Moisés que tirou eles do Egito, mas não foi Moisés, foi Deus que tirou. E eles pediram para Arão ali confeccionar um Deus. Deus acabava de falar com eles: olha, não faça imagens. E vocês ali agora, e eles ali agora pedem para que se faça um Deus, um bezerro. Ou seja, na verdade, o texto diz que
Moisés então tira das orelhas dele as argolas, tira ali os pertences ali e lança ao fogo. Então eles fazem ali um bezerro fundido. E diz o texto, capítulo 32, verso 4: e recebendo as suas mãos trabalhou o ouro e saiu um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocausto, trouxeram ofertas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. O povo estava cometendo um grande pecado, não passava nem muito tempo. E essa é a natureza humana. Não adianta haver feitos extraordinários. A natureza humana, ela é inclinada ao pecado, ela é inclinada. E aqui, eles comem, bebem, levantam-se para se divertir. O termo se divertir aqui é se divertir no sentido de, depois que já bebeu e que já ficou meio ali no brilho, né, de começar a se sensualizar e começar a terem relações ali entre si, começar a pegadeira, a pegação geral. Capítulo 32, verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Moisés está lá consagrando a Deus, está em comunhão com Deus, e o povo lá no pecado. Mas Moisés então, ele clama, ele intercede aqui pelo povo e pede a Deus: Senhor, não se acenda a ira do Senhor contra este povo, porque os egípcios vão dizer: com mau intento tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Olha a intercessão de Moisés, irmãos, capítulo 32, verso 13. Lembra-te de Abraão, Isaque e de Jacó, teus servos, e aos quais por ti mesmo tem jurado. Moisés, ele faz uma intercessão a Deus aqui para que Deus não destrua o povo, e ele fala: Senhor, não olha para o que eles estão fazendo, não. Lembra, Senhor, do teu caráter, lembra, Senhor, da tua promessa, daquilo que o Senhor jurou por ti mesmo. O Senhor não jurou pelos méritos do comportamento do homem, mas tu jurou por ti mesmo. Então lembra disso. Moisés aqui, ele faz uma das intercessões mais poderosas da história e livra o povo de ser destruído por Deus. E aqui, Moisés, então, ele desce novamente e ele contempla tudo aquilo que havia acontecido. Só que não fica por isso mesmo. Não fica por isso mesmo. Capítulo 32, verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha no meio dos inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se levantaram a ele a tribo de Levi. Veja, irmãos, o perigo do povo sem liderança. Quando uma liderança se ausenta, outra liderança precisa substituir. O povo precisa ser liderado. Foi por isso que Paulo escreveu que a uns Deus estabeleceu como mestres, a outro Deus estabeleceu como apóstolos, a outro Deus estabeleceu como profetas e a outro Deus estabeleceu como pastores para a edificação da igreja. Um rebanho precisa de pastor, precisa de liderança. Aqui o texto diz, o povo ficou à solta. O líder substituto não substituiu a altura, permitiu que o povo entrasse para a vergonha. Aí aqui a tribo de Levi, irmãos, eles entram, passam o fio da espada, todos aqueles que se deitaram com as mulheres. E aqui então a tribo de Levi, ela é consagrada a Deus para ser então a tribo que ficaria responsável pelo sacerdócio. Eles se consagraram a Deus mediante a essa convocação de Moisés, de terem se posicionado ao lado de Moisés. Então eles assumem o sacerdócio. E Deus então ele vai entregar a Levi o comando do culto. Tudo isso está registrado no livro do Êxodo, que narra a saída do Egito
que narra as 10 pragas, a abertura do mar, que narra os pecados do povo, a quebra desse pacto, que narra a entrega da lei, que tem esses acontecimentos extraordinários. Então, é um livro muito instigante que a gente entende como que Deus ele começa a construir o seu povo e a maneira como ele se relaciona com ele. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco aqui, é o segundo livro da Bíblia, muito interessante. Passamos agora então ao terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico. Livro de Levítico. Levítico significa, é um livro referente aos levitas. Então é um livro que trata da santidade de Deus, da pecaminosidade do homem. Então aqui no livro de Levíticos, eu disse agora há pouco, né, que a tribo de Levi foi a tribo que ficou consagrada a Deus, porque eles passaram ao fio da espada aqueles que haviam se entregado à idolatria, ali no capítulo 30 do livro de Êxodo. Então agora aqui no livro de Levíticos, a gente vai ver a maneira como Deus ele organiza todo o culto, todo o sistema sacrificial. Então, existe somente um caminho para Deus, e o caminho é através do sacrifício. Então, do capítulo 1 até o capítulo 10 do livro de Levítico, nós vamos ver aqui a maneira como Deus estabelece as ofertas, oferta de holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, as instruções sobre a oferta queimada, oferta de manjares. Então aqui, irmãos, você pode perguntar assim, mas pô, Mentuzael, mas é um livro chato, né? É um livro que fala lá de um monte de regras lá, bobas, né? Que não serve para nada. O que isso tem a ver? Aqui, irmãos, é a maneira como Deus está tratando todo o arranjo sacrificial e que, para se aproximar dele, precisa de ter oferta pelo pecado, precisa de ter oferta pela culpa, precisa de ofertas pacíficas para apaziguar Deus. Então é aqui no livro de Levíticos que a gente encontra todo esse arranjo, a maneira como Deus exigiu os sacrifícios para que o povo pudesse andar com ele. Você pode argumentar que é um livro chato, né, de ler e tal, tem muitas coisas que você não entende. Irmão, mas só se torna chato aquilo que a gente não conhece. Quando a gente passa a entender, quando a gente tem um desejo sincero pelas coisas de Deus, aí o negócio passa a interessar sim. Porque aqui, irmãos, está a maneira como Deus ele revelou para Moisés a maneira como aconteceria o culto. Então aqui também nós temos a consagração do ministério, do serviço sacerdotal. Nós não dizemos que aquele que serve na obra de Deus é um levita, é uma pessoa que trabalha no reino é um levita, que os músicos são levitas, que aqueles que servem a Deus são levitas. Aqui nós temos a tribo de Levi fazendo aqui toda esse arranjo do culto. E a coisa era levada tão a sério, Deus mostrava a santidade tão a sério, que no capítulo 10 aqui do livro de Levítico, nós temos 2 filhos de Arão, que era Nadab e Abiú, que mesmo depois de ter recebido toda a orientação de como deveria ser a oferta de manjar, de como deveria ser o fogo lá para o incenso, eles levaram um fogo estranho. Não sei se foi uma mistura estranha, o texto não entra nesse detalhe. Diz apenas que foi um fogo estranho. E saiu um fogo do altar e consumiu eles. Mataram os 2 fulminados, porque eles desobedeceram aqui as regras. Então a primeira parte do livro aqui retrata toda essa questão cerimonial. Irmãos, a gente não tem como entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a gente não tem como entender a mensagem cristã sem o livro de Levítico. Por que um cordeiro tinha que ser morto? Por que tinha que ter um sacrifício? Deus não poderia simplesmente perdoar a humanidade? A pessoa não poderia simplesmente se arrepender? Por que tinha que ter morte? Por que tinha que haver derramamento de sangue? Por que tinha que haver sacrifício? O livro de Levítico aqui nos mostra esse mistério, que era
uma maquete, era um protótipo daquilo que Cristo haveria de executar na cruz. A profundidade da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário só tem como entender no livro de Levítico. É por isso que o livro de Levítico está aqui na Bíblia. Do capítulo 11 até o capítulo 27, que é a segunda metade do livro de Levítico, nós temos a maneira como que Deus deseja andar com o homem, que é a santidade. É o caminho da santidade. Então a gente vai ter leis sobre pureza, em relação à comida, em relação ao parto das mulheres, em relação à lepra, a classificação da lepra em relação ao corpo. Nós temos também aqui o dia da expiação, que era o dia do derramamento, era uma festa anual, que era o derramamento do sangue para a remissão dos pecados. A gente tem todos os preparativos às ofertas, a lei sobre o sacrifício, leis sobre padrões para o povo, sobre relações sexuais. Aqui no capítulo 18 do livro de Levítico, irmãos, é que Deus ele ordena que como deve ser a relação sexual entre os homens, principalmente entre o seu povo. É aqui em Levítico 18 em que Deus ele condena a relação sexual entre pessoas, duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, homem com animais, como se fossem pessoas. Então aqui a gente tem as leis de regras gerais que servem para nós até hoje, irmãos. Então nós baseamos a nossa fé na palavra, nos ensinamentos, e aqui são as leis referentes à vida cotidiana e sobre os padrões do comportamento que os homens deveriam ter. Do capítulo 23 em diante, nós temos a lei do sábado, a Páscoa, as primícias, o Pentecoste, as trombetas e também sobre o tabernáculo. Nós temos aqui, irmãos, todo o sistema de culto, a maneira como Deus ele estabeleceu o sistema do sacrifício, do perdão de pecado, a santidade, e tudo aqui no livro de Levítico o cuidado de Deus, tanto na preparação do sacrifício, como também na purificação do povo, nesse processo de santidade, para que pudesse representar Deus na terra. Pedro diz que nós somos o sacerdócio de Deus, ou seja, nós devemos ministrar o sacrifício da nossa vida, nosso culto. Paulo diz em Romanos 12, que nós somos o sacrifício vivo, o nosso culto racional é um sacrifício vivo a Deus. Nós devemos ter em mente a seriedade do sacrifício, que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo a Deus. Nós devemos mortificar a nossa carne para ser um sacrifício vivo, agradável a Deus, e através do caminho da santificação buscar honrar Ele e representar a Ele na terra. Então, o livro de Levítico, irmãos, é um livro extraordinário. Vale a pena ler o livro de Levítico, porque, como eu disse, só tem como entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário quando você entende todo o sistema sacrificial que Deus estabeleceu aqui no livro de Levítico. Vamos, então, ao quarto livro do Pentateuco, que é o livro de Números. Números significa no deserto. Bebi até água. Deixa eu beber de novo porque dá sede só de pensar do povo no deserto. O título no hebraico significa no deserto. Números. Mas ele foi traduzido na tradução grega por números devido a muitos números e a muitos recenseamentos que foram feitos, muitas contagens que foram feitas do povo de Deus. E aqui no livro de Números, que já no capítulo 1, a gente tem a população das tribos, nós temos aqui o recenseamento do povo, é o povo sendo contado aqui diversas vezes em relação às suas tribos, quantas pessoas que saíram aqui do Egito. No capítulo 1, no versículo 45, está escrito assim, livro de Números: assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais,
de 20 anos para cima, dos capazes de sair para a guerra, ou seja, só de 20 anos para cima. De 20 anos para baixo não era contado, só homens que saíam à guerra. Capítulo 1, verso 46. Olha a quantidade de pessoas que saíram do Egito. Todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados, porquanto o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás censo deles, entre os filhos de Israel. Mas incumbe-te os levitas de cuidarem do tabernáculo e do testemunho, e de todos os utensílios, e de tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Então, os levitas aqui, eles não foram contados também. Então, 603 mil homens. Se a gente for contar aqui os levitas, se a gente for contar mulheres e crianças, irmãos, dá mais de 2 milhões de pessoas. Essa é a quantidade de israelitas em que Moisés liderou da saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, pelo deserto. E aqui no livro de Números nós temos a contagem, nós temos o recenseamento, nós temos a maneira como as tribos deveriam ser organizadas e deveriam marchar. Nós temos então aqui todos esses relatos referentes a números e marchas. E também aqui, irmãos, no deserto é que começam as murmurações. A murmuração por falta d'água, a murmuração por falta de carne, a murmuração contra a liderança de Moisés. E no capítulo 11 aqui começam as murmurações. E a própria irmã de Moisés levanta uma murmuração contra ele. Irmãos, vejam, até Miriam, que até então estava ao lado de Moisés, começou a se queixar contra ele. E no capítulo 11 ainda a gente também vê a murmuração do povo pedindo codorna. E no capítulo 12, na verdade, é que aqui Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher que Moisés tomara. Era uma mulher etíope, era uma mulher, parece que era uma mulher aqui, de uma origem pagã. E só que eles, na verdade, o casamento de Moisés com essa mulher era apenas uma desculpa, porque na verdade eles disseram assim, capítulo 12, verso 2, e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu essa queixa de Miriam. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, verso 3 diz que Moisés era um homem manso. Agora imagina, irmãos, a paciência de Moisés com esse povo rebelde, com esse povo murmurador. Já não bastasse o povo, agora até os seus irmãos aqui, que eram líderes com ele, estavam reclamando dele. Olha, no capítulo 11, versículo 29 do livro de Êxodo, tem uma fala aqui de Moisés interessante. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúme por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe desse do seu espírito. Aqui, Josué, ele se queixa com Moisés, porque tem 2 homens aqui fora do arraial que profetizam. Porque quando o povo começa a se queixar aqui por falta de carne, Moisés aqui por um momento ele desabafa, ele falou: olha, não foi eu que gerei esse povo só está me dando dor de cabeça, esse povo é um povo ruim demais. E Deus então aqui, ele diz que tiraria do espírito de Moisés, o espírito de liderança, o espírito de condução, e derramaria sobre 70 homens. Aqui, o capítulo 11, verso 25, então o Senhor desceu na nuvem e falou, tirando-lhe o espírito que estava sobre ele, pois sobre aqueles 70 anciãos, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Deus encheu aqui de graça e de unção 70 homens para ajudar Moisés aqui a governar, a liderar o povo. Por isso que na cadeira do Sinédrio haviam 70 cadeiras,
porque eram de 70 anciões, 70 lideranças que ajudavam ali a julgar o povo. E aqui no capítulo 12, quando a reclamação vem de Miriam, o Senhor se ira contra Miriam. E sabe o que acontece com Miriam? Capítulo 12, verso 9. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se da tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Deus feriu com lepra a Miriam, porque ela se levantou contra o ungido de Deus, que foi levantado por Deus devido ao ciúme, e Deus ele feriu Miriam com lepra. Lições que a gente tira aqui do livro de Êxodo: não se deve levantar contra lideranças que Deus estabeleceu. E Deus ele não passa a mão na cabeça. Se levantar, vai ser punido. Deus ele vai pesar a mão. Meu Deus, mas nós não estamos na lei. Mas são princípios. Nós devemos honrar as nossas lideranças. Na verdade, nós devemos honrar a quem merece honra. E o pastor que zela da nossa alma, as lideranças que zelam pela nossa alma, devem ser honrados, porque eles estão como ferramentas de Deus, estão como instrumentos de Deus para apacentar, para instruir, para ajudar a liderar o povo. No capítulo 13, nós temos a missão que os 12 espias eles fazem ao entrar na terra, ao espiar a terra a qual eles iriam invadir. Deus manda para que Moisés ali mande um homem de cada tribo para espiar a terra e para trazer um relatório de como era aquela terra que eles deveriam invadir e conquistar, que era a terra prometida. E aqui conta a história que ao cabo de 40 dias eles voltaram de espiar a terra. No capítulo 13, verso 30, diz que então fez Caleb calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. O povo temeu, o povo não quis conquistar aquilo que Deus havia dado e entregue. No capítulo 14, então, aqui, a gente vê Deus punindo o povo e Deus dizendo que eles vagariam 40 anos pelo deserto porque eles não creram na promessa de Deus de conquistar. Então, eles vagariam durante 40 anos pelo deserto devido à incredulidade. E nesse deserto aqui muitas coisas vão acontecer, rebeliões vão acontecer. Logo no capítulo 16 nós temos a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Arão. Antes, Miriam se levanta contra Moisés. Agora nós temos aqui Coré, Datã e Abirão se levantaram perante Moisés com 250 homens. Levantaram lá os rebeldes e foram questionar Arão e foram questionar a Moisés. E Deus aqui, ele abre a terra e engole esses rebeldes com todas as suas famílias e faz a vara de Arão frutificar no capítulo 17 como prova de que Deus havia escolhido Moisés e que havia escolhido Arão. Todo o restante do livro de Números relatam aqui acontecimentos extraordinários. No capítulo 20 aqui a gente tem o que é chamado o pecado de Moisés. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e disseram: ouvi agora. E capítulo 20, verso 11 diz que Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então Deus ele se ira ali naquele momento com Moisés, porque ele era apenas para falar a rocha. Deus disse: falai a rocha e ela vai dar água. E Moisés aqui ele já está sem paciência, então ele fere a rocha. E a gente vai ver lá na frente que ele vai ser impedido de entrar na terra prometida por conta desse pecado.
O homem que até então era um homem mais manso da terra, ele perdeu a paciência e bateu na rocha. E ele pôde ver, mas ele não pôde contemplar, não pôde entrar com seus próprios pés na terra prometida. O livro de Números ainda relata que Israel nas planícies de Moabe e Balaque, que faz a proposta a Balaão para amaldiçoar a Israel. No capítulo 22 de Números é onde a gente tem esse evento aqui interessantíssimo aqui, que o profeta vai contra a vontade de Deus e ele vai pelo caminho e Deus abre a boca da jumenta para repreender o profeta. E também aqui tem uma das declarações mais fortes em relação à bênção de Deus, porque está escrito: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Ou seja, como posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Quando Deus abençoa, não existe maldição, não existe nome em boca de sapo, não existe centro de macumba que tenha força para amaldiçoar aquele que tem a bênção e a proteção de Deus. E aqui a gente vê esses feitos extraordinários aqui no livro de Números. São as histórias aqui no decorrer do deserto. O livro de Números são os registros no deserto. A história de Israel, irmãos, é uma história muito interessante. Aqui a gente vê como que Deus ele trata a personalidade dos homens e como ele cuida do seu povo e como ele também não abre mão da santidade e da justiça. É por isso que a gente vê esses homens aqui pagando com a própria vida. É Deus dizendo: não ande fora das 4 linhas daquilo que eu tenho estabelecido pela minha lei e pela minha palavra. O livro de Números, ele termina nas planícies de Moabe, ou seja, o povo está acampado ali antes de entrar na terra prometida. O povo está ali acampado no deserto. Passamos agora então ao último livro do Pentateuco, ao 5º livro, que é o livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. É o 5º e último livro do Pentateuco, também escrito por Moisés. Deuteronômio significa segunda lei. Aqui Moisés ele faz uma recapitulação das leis, dos mandamentos entregues para o povo. E aqui também ele relata os últimos dias da sua vida e provavelmente aqui Josué, que andava muito com ele, que vai registrar aqui a sua morte. Então ele faz uma recapitulação do livro da história de Israel. No capítulo 1 aqui ele faz uma recapitulação de Israel no Sinai, a jornada até a Transjordânia, a repetição da lei aqui no capítulo 4 até o capítulo 26 é a repetição da lei. Então ele faz aqui uma retrospectiva e reafirma ao mesmo tempo o cumprimento da lei. E é interessante, irmãos, eu vou aqui dar uma passada só no capítulo 6, que é o chamado Shema, ouve, ó Israel. No capítulo 5 aqui está aqui a repetição dos 10 mandamentos. E é interessante ler o livro de Deuteronômio, irmãos, porque aqui está os detalhes da lei, aquilo que Deus ele exigiu do povo. Capítulo 5, verso 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que disseram: em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração e que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse, e ele e seus filhos para sempre. Aqui Deus está dizendo, o povo falou que ia fazer, que ia seguir tudo, mas falou só da boca para fora. Quem me dera o povo realmente
guardasse o tempo todo, porque, irmãos, a gente precisa guardar a lei de Deus, a palavra de Deus o tempo todo, 24 horas por dia. Isso é possível? É possível. A gente vai pecar? Vai pecar. Mas até quando pecar, a gente vai se arrepender, a gente vai ser levado ao arrependimento, ao reconhecimento. Mas é um meditar na palavra, como disse o salmista, escondi no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E é aqui no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, capítulo 6, é que Israel recebe aqui a retrospectiva da lei. Eu vou ler só aqui um trecho, só para fixar bem aqui o sentido do livro de Deuteronômio, está aqui no capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e juízos. O Senhor teu Deus te ensinou, para que cumprisse na terra que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então aqui, a guarda da lei, a guarda dos mandamentos, gera longevidade. Ouve, ó Israel, capítulo 6, verso 3, ouve, pois, ó Israel, atenta em cumprires, para que bem te suceda e te multipliques na terra que manda leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Então é um mandamento relacionado à terra, é um mandamento comportamental, legal, de seguir as leis para receber as bênçãos na terra. Esses mandamentos aqui, irmãos, não se aplicam hoje à igreja. Isso aqui não se aplica fisicamente para a igreja. As nossas bênçãos hoje, como disse Paulo lá na sua carta aos Efésios, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Os apóstolos sofreram, foram perseguidos, foram mortos, presos e morreram pobres. Pobres, não fizeram fortunas, não prosperaram. A teologia da prosperidade é uma praga que só serve para desviar a atenção. Se Deus quiser prosperar, abençoar, Ele prospera, Ele abençoa. Mas não é esse o compromisso que Ele tem com a sua igreja hoje. O compromisso que Ele tem com a sua igreja é de levar ela para a glória, de salvar, de resgatar, de abençoar espiritualmente. Não dá para a gente aplicar a obediência à lei, porque aqui está dizendo, em relação à terra que o Senhor te dá, está falando em relação à terra que eles iriam possuir, deveriam obedecer para serem prósperos na terra. É lógico que se a gente seguir princípios, a gente consegue ser bem-sucedido, mas a gente não pode aplicar essas promessas de Deuteronômio para a igreja hoje como se a gente fosse o Israel de Deus. Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Só que a gente pode entender como princípios da maneira da gente agradar a Deus, a maneira da gente viver na terra, pode ser que a gente prospere, que a gente seja abençoado. Assim como se a gente cuidar da nossa saúde, a gente pode viver mais, O mandamento de honrar pai e mãe é um mandamento que é um princípio. Paulo repetiu isso lá no Novo Testamento. Capítulo 6, dando sequência. Ouve, Israel, o Senhor, capítulo 6, verso 4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão por frontal à entrada dos seus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Havendo, pois, Deus, o Senhor teu Deus, introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, as casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres, te fartarão. Guarda-te para que não esqueças do Senhor que te livrou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, dos deuses dos povos que houver ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua da face da terra.
Aqui está a recapitulação da lei. É interessante a ordem aqui dada aos pais. Inculcarás a teus filhos. Capítulo 6, verso 7. Inculcarás em teus filhos. Dela falarás assentado, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. A palavra de Deus, irmãos, a lei de Deus deve ser inculcada nas nossas crianças. Quando a gente gasta tempo ensinando os princípios da palavra, inculcando na criança, ou seja, falar em todos os momentos com o nosso comportamento, mas também falando para eles. Então, é uma responsabilidade dos pais evangelizarem e doutrinarem os seus filhos, para que o mundo, para que a escola, para que as amizades, para que as universidades não façam isso e roubem as nossas bênçãos, que são os nossos filhos. Deuteronômio é a repetição e a confirmação da lei de Deus. Em Deuteronômio 28 a gente tem as bênçãos e as maldições que são aplicadas também ao povo na terra. A gente tem o término do livro com a morte do maior legislador da história, o homem que ficou marcado na história do planeta Terra, na nação de Israel, como um homem que falava face a face com Deus. Ele foi o responsável por organizar e escrever os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. É Deus falando através da criação, através dos seus profetas, através do seu povo, através da sua palavra. Que a palavra de Deus possa frutificar no teu coração. Deus te abençoe e até a próxima. E não se esqueça, você que ainda não está inscrito aí no canal, no humilde canal aí do Mentuzael Gomes, se inscreva lá no meu canal. Tem pequenos vídeos falando sobre pequenas introduções, panoramas bíblicos, e eu tenho dedicado esse canal para poder falar, explanar a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma. Deus te abençoe e até a próxima.